De tudo o que Salomão construiu, nada desabou tão silenciosamente quanto ele mesmo. Deus, então, se entristeceu. O homem que havia começado como exemplo de sabedoria, agora se desviava. Mas, por amor a Davi, o juízo foi adiado até depois de sua morte. A queda de Salomão não foi uma queda súbita, violenta. Foi lenta, quase imperceptível. Começou com concessões pequenas, um altar aqui, uma oração ali, um costume estranho acolhido por cortesia. Mas quando a consciência se acostuma com o que ofende o céu, até os maiores se perdem. O homem que recebeu sabedoria diretamente de Deus passou a se comportar como os reis das nações vizinhas. Poligamia, idolatria, alianças por conveniência, tudo parecia parte da engrenagem de um reino sofisticado. Mas aos olhos do Senhor, era traição. E Deus falou com Salomão novamente. Não em sonho, mas em confronto. A aliança estava quebrada. O reino, outrora unido, seria dividido. O brilho da casa de Davi sofreria rachaduras. Mas, por causa da promessa feita a Davi, o castigo não viria enquanto Salomão vivesse. Haveria uma trégua, mas apenas por um tempo. É doloroso perceber que o mesmo coração que um dia pediu discernimento para governar com justiça, agora se deixava governar por paixões, vaidades e influências. O rei sábio se tornou vulnerável ao que antes desprezava. E o que começou como uma história de glória eterna, caminhava agora em direção à ruptura. No entanto, a misericórdia de Deus não desaparece. Ela observa, ela adia, ela corrige com amor. Salomão ainda reinava, mas a tensão no ar já anunciava. O fim da unidade se aproximava. E os inimigos, que antes respeitavam, agora sentiam o cheiro da fragilidade. Mesmo assim, a tensão crescia. Rebeliões surgiram. Jeroboão, um de seus servos, se destacou como ameaça. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido. Israel ao norte, Judá ao sul. Um império unificado se desfez. Mas antes da divisão final, sinais claros de ruptura já batiam às portas do palácio. Deus havia escolhido Jeroboão, um homem do povo, um servo que liderava trabalhos forçados na região de Efraim. Enquanto Salomão ainda estava vivo, Jeroboão recebeu, por meio do profeta Aías, uma revelação chocante. Ele governaria 10 tribos de Israel. Era como se o juízo estivesse sendo escrito nas entrelinhas da história. Um reino moldado com sabedoria estava agora sendo desmontado pela infidelidade. Salomão, ao descobrir a profecia, tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito, onde permaneceu até a morte do rei. O reino de Salomão, que antes inspirava temor e admiração, agora inspirava dúvidas e murmúrios. As tribos do norte sentiam-se exploradas, o peso dos tributos crescia, e a confiança no trono já não era mais a mesma. O povo, que um dia celebrava com júbilo as decisões de Salomão, agora questionava em silêncio os rumos da nação. E quando Salomão morreu, o que restava era um império por um fio. Seu filho Roboão herdaria o trono, mas não a sabedoria. A arrogância do novo rei e sua recusa em aliviar os encargos sobre o povo foram o estupim para a separação definitiva. Israel foi dividido. A casa de Davi, antes gloriosa, agora reinava sobre apenas 2 tribos, Judá e Benjamim. O restante se uniu sob Jeroboão, cumprindo a palavra do Senhor. E assim, o Reino Unido de Israel, construído com tanto esforço e revelações divinas, se partia. Não pela força externa, mas pelas escolhas internas, pela erosão silenciosa da obediência. A Bíblia não detalha sua morte. Apenas diz que descansou com seus pais e foi sepultado em Jerusalém. Mas seu legado é eterno. Escreveu provérbios, salmos e livros de sabedoria. Inspirou reis, impressionou rainhas, como a famosa visita da rainha de Sabá, que levou ouro, especiarias e enigmas. Salomão respondeu a tudo com sabedoria e a deixou sem palavras. Ele morreu em silêncio, sem glória, sem trombetas. O rei que uma vez foi ovacionado pelas multidões agora se recolhia à sepultura, carregando nos ombros o peso de decisões que mudaram para sempre o rumo de uma nação. Mesmo assim, seus feitos permaneceram gravados na história. Sua sabedoria, registrada em livros como Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ainda hoje ecoa nas páginas da Bíblia,
como faróis acesos em noites de dúvida. Cada sentença sua guarda camadas de profundidade que desafiam o tempo e as gerações. Foi Salomão quem nos ensinou que há tempo para todas as coisas, que a beleza da vida está na simplicidade, que o coração é enganoso e que o verdadeiro valor não está naquilo que se acumula, mas no que se compreende. E sua mente não fascinou apenas os homens, fascinou também os céus. Foi dele a honra de construir o templo, de presenciar a glória de Deus descendo em forma de nuvem, de ser o elo entre a promessa feita a Davi e a esperança que apontava para o Messias. A visita da rainha de Sabá foi mais do que um encontro entre reinos. Foi a validação de que sua fama havia atravessado desertos e montanhas. E quando ela chegou, testando-o com perguntas, o rei respondeu a cada uma sem hesitar. Não com arrogância, mas com um brilho no olhar de quem sabia que o verdadeiro poder está na sabedoria. Ela viu seus servos, seus banquetes, suas vestes, sua organização, e ficou sem palavras. Mas foi a mente de Salomão que mais a impressionou, porque era ali, em seus olhos, que habitava algo que o ouro não podia comprar. E mesmo depois de sua morte, muitos ainda se perguntam, como alguém tão sábio pôde se perder? Talvez, para nos lembrar que sabedoria sem vigilância também pode ruir. Apesar de lendas místicas, de supostos poderes mágicos ou domínio de demônios, tudo sem base histórica, o verdadeiro Salomão está nas Escrituras. Um rei humano, com falhas, mas também com um dom singular. Com o passar dos séculos, a figura de Salomão foi sendo cercada por um manto de mistério. Textos apócrifos, tradições esotéricas e manuscritos ocultistas tentaram transformá-lo num mago, num senhor de espíritos, num homem que controlava forças invisíveis. Seu nome foi vinculado a anéis místicos, grimórios secretos e invocações sobrenaturais. Mas tudo isso diz mais sobre a sede humana por mitos do que sobre quem ele realmente foi. Salomão não precisou de feitiços para ser grandioso. Sua maior arma foi a sabedoria. E seu maior poder foi a capacidade de entender o coração humano. O que o tornava temido entre reis e respeitado entre sábios não era magia, era discernimento. Era a presença de Deus que repousava sobre ele. Ele foi rei, poeta, arquiteto, legislador, juiz e profeta. E apesar de sua queda, foi escolhido. Não porque era perfeito, mas porque era parte de um plano maior. Um plano que apontava para além de si mesmo, para além de seu trono, para além de Jerusalém. É por isso que entender o verdadeiro Salomão é mais importante do que se deixar seduzir por fantasias. A Bíblia mostra sua humanidade, sua ascensão, sua fragilidade e sua relevância espiritual. E é justamente nesse retrato honesto que mora sua grandeza. Porque quando olhamos para Salomão, não vemos um super-herói, vemos a complexidade de um homem real. Alguém que experimentou o auge da luz, se também as sombras da própria alma. E isso, por si só, o torna profundamente relevante para todos nós. E mais importante que suas construções, seus banquetes ou suas alianças, foi o papel que desempenhou na história bíblica. Um espelho da glória que viria com o verdadeiro rei, o Messias. Pois todo o esplendor de Salomão foi apenas uma sombra do reino eterno que haveria de se manifestar. Salomão foi grande, mas não foi o maior. Seu trono era imponente, mas ainda era terreno. Suas palavras eram sábias, mas havia uma palavra que viria e superaria todas. Suas mãos ergueram templos, mas viria alguém que seria o próprio templo entre nós. Salomão apontava para algo, ou melhor, para alguém, que viria para estabelecer um reino que não seria corrompido pelo tempo nem pelas paixões humanas. Jesus, ao mencionar Salomão, declarou: "E eis aqui está quem é maior do que Salomão." Mateus 12:42. Não foi uma comparação de soberba, mas de cumprimento. Porque tudo que Salomão representou, sabedoria, glória, justiça, majestade, se realizou plenamente em Cristo. A vida de Salomão, com suas vitórias e quedas, serve como símbolo e alerta. Um lembrete de que a sabedoria sem obediência não sustenta o trono. De que o poder sem humildade não edifica um legado eterno. De que, mesmo os maiores reis, estão sujeitos à fraqueza humana e à graça divina. Seu trono era de marfim e ouro. O de Cristo, feito de madeira e sangue.
mas é este último que permanece para sempre. A glória de Salomão encantou gerações, mas foi feita para se apagar, porque o verdadeiro rei, o Rei dos Reis, viria em forma de servo, lavando pés, curando corações e oferecendo não um palácio, mas o próprio céu. Assim, Salomão se torna mais que uma figura histórica. Ele se torna um reflexo, uma preparação, uma ponte entre o antigo e o eterno. E nos ensina que não há sabedoria maior do que reconhecer o verdadeiro rei quando ele passa. A história de Salomão nos revela muito mais do que o passado de um rei. Revela o espelho de nossa própria humanidade. Entre luz e sombra, entre sabedoria e vaidade, sua vida é um convite à vigilância, à reverência e à busca pela verdadeira sabedoria que vem do alto. Ele reinou sobre um povo, mas deixou que o coração fosse dominado por vozes estranhas. Mesmo assim, Deus usou para marcar a história e apontar para o futuro. Se essa jornada tocou sua mente ou seu coração, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Aqui, nós mergulhamos na Bíblia com profundidade, beleza e verdade. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que até os maiores podem falhar, mas que a verdadeira grandeza está em quem aponta para Deus. E agora eu quero saber, qual parte da trajetória de Salomão mais mexeu com você? Escreve aqui nos comentários. Vamos crescer juntos, aprendendo com os erros, a glória e a esperança que renasce nas Escrituras. Nos vemos no próximo vídeo. Que a verdadeira sabedoria guie seu coração.